que alguns dados ela está exagerando ou está informando, né? Inclusive, muitas vezes a gente fica tentando entender, será que é para chamar atenção, não é? E por isso que eu falo para todo mundo, doença como qualquer outra, você não está ali para explicar às vezes o porquê, mas ajudar dali para frente. Então, de um modo geral, o psicólogo vai tratar tanto a mãe como a criança, porque muitas vezes a criança começa a repetir o que a mãe está falando. Aí eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ou ouve tanto a mãe falar que ela acaba introjetando os sintomas. A criança imita, né? Imita. Aprende também por imitação. Com certeza. É. Quando alguém chega, doutor, na sua frente, o senhor tem dificuldade em reconhecer isso ou já tá? Muitas vezes é quase automático, porque o que acontece? Na área da gente da neuro, por exemplo, você diz assim, eu estou com dor de cabeça, eu não tenho como mensurar isso, não tem um exame que mede de dor de cabeça, eu estou com dor nas costas, né? Só que de um modo geral, quando a pessoa tem um grau de instrução não tão alto, não estudou tanto, vai falhar em algumas coisas. Então, vou dar exemplo para o senhor, ele fala assim, eu não consigo andar, não consigo fazer nada e tal. Aí você examina ela com grande dificuldade, você levanta a perna, não consegue. Aí você vira as costas e fala assim, pode calçar o sapato. Ela baixa e com toda a habilidade calça o sapato. Entendi. Então, a gente médico tem um monte de estratégia. Por exemplo, a gente pede para a pessoa levantar uma perna e a outra. Às vezes a pessoa diz, a minha perna eu não consigo mexer. Quando você bota a mão por baixo, ela força a outra. Então, é um quebra-cabeça, não é fácil não. Mas a grande maioria das vezes eu falo assim, essa confiança médico-paciente, você tem que confiar 100% das vezes, mas quando não encaixa direito, você começa, e aí é o cuidado que você tem que ter. Porque às vezes se você for muito impositivo, a pessoa some e vai para outra, e você tem que entender que aquilo é uma doença. Sim. Se eu tenho ideia que isso é complexo, né, nos primórdios da medicina, e até quando eu estava na faculdade, tudo, às vezes o próprio profissional de saúde fica com raiva. Você fala, tanta gente doente, né, tanta gente tem uma pessoa simulando. Sim, né? Verdade. Só que no fundo hoje, com a evolução da medicina, da importância também de saúde mental, você começa a entender que aquela pessoa tem sim uma doença e que precisa ser tratada. Alguém que está assistindo a gente agora ao vivo, por exemplo, eu desconfio, tá, gente? Ninguém pode dar o diagnóstico, ninguém é médico. Em casa até, se for uma família sem medicina. Eu desconfio que pode estar acontecendo com a minha família. Perfeito. Qual a recomendação? Perfeito. Primeira coisa, tem alguns critérios clássicos. Um é múltiplas internações, várias doenças diferentes, né? Vários exames negativos, né? E normalmente a pessoa não fica ficcionada no médico, ela começa a mudar, porque às vezes o médico começa a perceber que aquilo não vai, né? Vai investigando, não vai investigar. Então, normalmente, até a gente médico, quando ouve aquela frase, né? Já fui em todo mundo, ninguém sabe o que eu tenho. Você já liga o sinal amarelo. Óbvio que pode ser uma doença raríssima, né? Mas eu falo com todo paciente, que é uma frase que eu aprendi e repito, que é o seguinte, às vezes é mais fácil você ver uma manifestação atípica da doença comum do que uma manifestação comum de uma coisa raríssima. Então, às vezes a pessoa pega uma doença tão rara e diz que tem aquela doença, e quem está assistindo, né, como eu falei assim, você notou isso, o que você deve fazer, né? Procurar um médico de confiança, que pode ser um médico da família, né? E convencer aquela pessoa a ter esse médico como referência, porque o médico vai juntando os quebra-cabeça, é mais fácil. Quando o paciente fica indo em múltiplos especialistas, às vezes é difícil fechar o